para mim. Bom dia, meus irmãos. Bom dia ainda, né? Eu vou estar começando aqui a nossa aula enquanto alguns irmãos vão terminando de descer e se ajeitando, tá certo? O João está terminando de escrever, mas não tem problema não, porque como é a última sessão desse capítulo, eu vou fazer uma breve revisão para a gente se contextualizar e depois a gente entra na sessão propriamente dita, tá certo? Então, a gente está estudando o capítulo 14, né, da nossa confissão de fé, e agora será né, a sessão 3, tá? E esse capítulo ele fala a respeito da fé salvadora, né? E na primeira sessão, fazendo um lembrete aí, foi até a aula que eu dei, na primeira sessão nós definimos o que seria essa fé salvadora, né? Fizemos uma definição sobre ela e falamos que se trata de uma graça que é dada aos crentes através de uma obra extraordinária operada pelo Espírito Santo, que ela é aplicada, ela chega até nós de uma forma ordinária, que é a pregação da palavra de Deus, tá? Falamos também que o meio pelo qual essa fé pode ser aumentada e fortalecida. Então a gente definiu o que é a fé. A gente agora falou também na sessão 1 ainda sobre qual seria o modo pelo qual essa fé poderia ser aumentada e fortalecida, né? Que seria através da pregação também. Então o meio pelo qual a gente recebe essa graça da fé é o meio pelo qual também a gente tem um aumento dela e o fortalecimento dessa fé. Além desse meio, né, a gente tem a oração, que também é um meio de fortalecimento da fé, e a administração dos sacramentos, que é o batismo e a ceia do Senhor. Na segunda sessão, foi a aula do presbítero Fernando, né, a gente aprendeu, né, que através da fé salvadora que o crente é capacitado por Deus. Estou fazendo um resumo bem grosseiro, tá, Fernando, da tua aula, que foram 2 semanas, né? Bem grosseiro assim. Então nós somos capacitados por Deus a crer na Bíblia como palavra inerrante de Deus. Então botei aqui um trecho que fala assim: obedecendo aos mandamentos, tremendo diante das ameaças, né? E abraçando as promessas para esta vida e para a vida futura, certo? Falamos também na sessão 2 os principais atos da fé, né? Que são aceitar e receber a Cristo e firmar-se somente nele, tá? Então, a gente já se localizou onde a gente está no capítulo 14. A gente vai entrar propriamente na sessão 3, né? Que é a última sessão. E essa sessão 3 eu dividi ela em 3 partes, né? Eu gosto de separando. E a primeira parte que fala: esta fé é de diferentes graus, é fraca ou forte. A segunda parte: pode ser muitas das vezes, de muitos modos, assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória. E a terceira parte: atingindo em muitos uma perfeita segurança em Cristo, que é não somente o autor, como também o consumador da fé. Já entrando nessa primeira parte, esta fé é de diferentes graus, é fraca ou forte. Aqui a confissão ela parece até ser um pouco redundante, porque se a gente sabe que essa fé que a gente recebe ela pode ser aumentada através da oração, da pregação da palavra e dos sacramentos, a gente sabe que existem graus. Então ela não é somente uma graça que a gente recebe e a gente tem ela ou não tem, né? Existem graus, a gente pode ir caminhando na nossa fé, a gente pode ir evoluindo, como também a gente pode ir enfraquecendo e pode, né, passar por momentos de dificuldade, certo? De às vezes pouca fé, né? Como a gente vê vários exemplos na palavra de Deus que a gente vai esboçar aqui. Então aqui a confissão parece até ser exaustiva por falar novamente de que a fé pode ter vários graus. Na sessão 1 falamos como essa fé pode ser aumentada e fortalecida. Portanto, a sessão 1 já deixava bem claro a existência desses graus de fé fraca ou forte. Então é fato notório que alguns cristãos, assim como bebês, né, espirituais, precisam de um leite espiritual, enquanto outros são descritos como adultos e que precisam de alimento sólido. E aqui eu vou entrar na primeira passagem, eu gostaria de falar de muitas, que é Hebreus capítulo 5, de 11 a 14. Pedir para os irmãos abrirem aí, por favor.
Alguém pode ler para mim? Então, novamente, confirmando aquilo que eu falei, né, ele falando para os crentes ali no livro de Hebreus, né, o escritor de Hebreus fala que eles são tardios em ouvir, eles demoram, ouvem a palavra, mas eles demoram a mudar o pensamento, a agir, tardios para ouvir, de fato. Ele fala, é necessário que eu vos ensine de novo, ou seja, eu estou falando novamente para vocês, necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, o Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz o seguinte: os ouvintes surdos dificultam a pregação do Evangelho, e até aqueles que têm alguma fé podem ser ouvintes surdos e lentos para crer. Muito se espera daqueles a quem muito se dá. Então, a gente prega o Evangelho, a gente fala na palavra de Deus, uma mensagem de vida, né? E essa mensagem, ela é uma mensagem poderosa. Então, a gente espera que isso transforme de maneira poderosa a vida das pessoas. E Paulo tá meio que exortando o povo ali, ó, tem que falar de novo para vocês isso, coisas que são leite espiritual, são os primórdios do Evangelho. Mas ele não se cansa e continua pregando. Eu falei Paulo, né? Na verdade não é Paulo, ainda não tem muita certeza de quem é o escritor, né? Não se sabe quem é o escritor de Hebreus. Então o escritor de Hebreus exorta os irmãos por serem tardios em ouvir e por necessitarem que alguém vos ensine de novo as mesmas coisas. E a gente também consegue ver que o Senhor Jesus, ele elogia aqueles que têm grande fé, ele se alegra com aqueles que têm grande fé e ao mesmo tempo ele exorta, ele corrige aqueles que são de pequena fé. E a gente vai chegar aqui em Mateus 6, 28 a 30. Mateus 6, 28 a 30. Homens de pequena fé. Então o Senhor está falando a respeito da confiança nele a respeito de qualquer circunstância, né? Então hoje na pregação da manhã foi falado a respeito de fé, né? E falado de momentos em que os cristãos passavam por momentos em que eles conseguiam fazer coisas, eles extinguiam fogo, né? Eles eram vitoriosos nas batalhas, mas também falavam em momentos de dificuldade, de preocupações, de que eles na verdade passaram pela dificuldade, sofreram e morreram, né? E essa fé tem que ser inabalável. E Jesus ele está exortando aqui a confiarmos no Senhor, independente de qualquer coisa que a gente possa ver. É lícito a gente estar preocupado com o nosso vestimento, é lícito a gente estar preocupado com o que a gente vai comer, né? É lícito a gente estar preocupado com o nosso sustento. Mas o que o Senhor Jesus está falando ali é que a gente não tem que colocar o nosso coração nisso. A nossa fé não pode se abalar pelo fato de a gente estar preocupado, da gente ter essas necessidades. A gente tem que entregar isso diante de Deus e confiar nele, né? Aquele que fica preocupado com isso é um homem de pequena fé, certo? Então, de novo, Matthew Henry fala o seguinte: bem-aventurados os que tomam o Senhor como seu Deus e dão plena prova disso, confiando-se totalmente à sua sábia disposição, né? Descansando completamente, confiando que o Senhor, o nosso Deus, ele cuida de todas as coisas. Que teu Espírito nos dê convicção do pecado, da necessidade dessa disposição e retire dos nossos corações tudo aquilo que for mundano.
As preocupações daqueles homens eram até certo ponto justas, como eu falei anteriormente, mas ocupava e ofuscava a confiança deles no Deus provedor. Vamos abrir aqui Mateus 8, eu vou ler aqui, Mateus 8:10, que fala o seguinte: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então aqui esse texto está falando a respeito do centurião. Então o centurião, ele se chega diante de Deus, né, e de Jesus, e ele pede, né, para que ele possa ouvir o clamor dele, né. E nessa passagem especificamente, no versículo 10, Jesus fica surpreso com a fé do centurião, que tinha convicção dos seus pecados. Ele sabia que ele era um homem pecador impuro, né, mas ele confiava, ele tinha plena confiança que o Senhor Jesus era poderoso para poder fazer o milagre que ele estava precisando, certo? Então, o comentário na Bíblia do MacArthur fala o seguinte: a tradição judaica afirmava que a pessoa que entrasse na casa de um gentio tornava-se cerimonialmente impuro. O centurião, certamente familiarizado com essa lei, sentia-se indigno, ou seja, ele tinha essa convicção do pecado dele, de ser uma pessoa gentia e pecadora, né, de fazer com que Jesus sofresse tal incômodo por sua causa. Ele também tinha fé suficiente para saber que Cristo poderia curar simplesmente dizendo uma palavra. Então, é um exemplo de um homem gentio, certo? Que ele tinha uma fé grande, né? E isso admirou o Senhor. Homem grande, essa fé. Tem os exemplos da mulher cananeia também, vários outros exemplos que a gente tem ali no Novo Testamento, né, de demonstração de fé que admire, que o Senhor, né, elogia, o Senhor se alegra, né, com essa fé demonstrada pelos homens. Partindo agora para a segunda parte, né, que fala o seguinte: essa fé, né, pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória. A fé salvadora, ela não varia apenas de uma pessoa para outra. Não tem uma pessoa com uma fé pequena e uma pessoa com uma fé grande, né? Mas ela varia também na vida do crente ao longo do tempo, ao longo da vida, certo? A realidade é que a nossa fé muitas das vezes é atacada pelo pecado, pelo mundo e pelo diabo. Uma confiança firme de nossa fé, nossa salvação em Cristo, não é uma companhia constante na vida do cristão. Às vezes o cristão, ele passa por momentos de insegurança, de medo, né? Como foi até falado pelo pastor aqui na pregação, certo? Há momentos de altos e baixos, mas o Senhor Jesus orou para que a fé de Pedro não fracassasse. Lá, como eu falei também na sessão 1, em Lucas 22:32, ele diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. O Senhor Jesus está falando para ele que orou por ele para que a fé dele não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Jesus garantiu pessoalmente a Pedro que havia orado por ele e por sua vitória no final, até mesmo incentivando Pedro a encorajar os outros para que a tua fé não desfaleça, né? Ele está orando para que a fé não desfaleça e para que ele encoraje os outros. O próprio Pedro fracassou terrivelmente, como a gente sabe, ele negou Jesus, né? Mas a sua fé não foi destruída. Então a gente vê o resultado da oração, né, pela perseverança da fé ali de Pedro. Em Efésios 6:16 fala a respeito da armadura, né, da nossa armadura do crente. Fala o seguinte: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A nossa luta não é apenas uma luta contra a nossa natureza corrupta, né, como eu falei antes, né, não é só contra o pecado, contra a nossa natureza, mas é uma luta contra o mundo e contra o diabo, mas também contra o maligno, né? Temos uma alma instável e o nosso inimigo tenta nos assaltar com coisas relacionadas à nossa alma e se esforçam para tirar dos nossos olhos de Cristo e do seu reino. 1 João 5,4, vou pedir para os irmãos abrirem, por favor. João 5,4, pode ler. Porque todo o que é nascido de
Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a nossa fé, ela é essa vitória que vence o mundo, ela permanece, né? Como ele fala aqui, ó, pode ser muitas das vezes, em muitos modos, assaltada, enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, essa vitória da nossa fé. Por causa da fraqueza que nos acompanha, devemos nos lembrar que há uma vitória para o crente. Matthew Henry, novamente comentando esse texto, diz o seguinte: a fé é a causa da vitória, o meio, o instrumento, a armadura espiritual pela qual vencemos. Em fé e por fé, nos apegamos a Cristo, desprezamos o mundo e nos opomos a Ele. A fé santifica o coração e o purifica das concupiscências sensuais pelas quais o mundo obtém benefícios e o domínio das almas. Temos o Espírito da graça que em nós habita, o qual é maior do que está no mundo. O verdadeiro cristão vence o mundo por fé, vê na sua vida e na conduta do Senhor Jesus na terra e em meio a ela que deve renunciar e vencer este mundo. Então, esse comentário de Matthew Henry falando a respeito dessa vitória, ele já é praticamente uma introdução do que a gente vai chegar na terceira parte aqui, que fala assim: atingindo em muitos uma perfeita segurança em Cristo, que é não somente o autor, como também o consumador da nossa fé. Então, Hebreus capítulo 6, versículos de 11 a 12. Vou pedir para os irmãos abrirem também, por favor. Hebreus 6, 11 e 12. Então, novamente, né? A mesma diligência para a plena certeza da esperança. E esse é o objetivo do crente, né? Ele perseverar, ele lutar, ele se esforçar, né? Para chegar nesse estado de plena certeza, né? Tem uma passagem em Romanos 5, 8, se eu não me engano, que fala que a tribulação produz paciência, a paciência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão. Então, essa certeza, muitas vezes a gente passa por momentos de dificuldades, e a gente estava até conversando a respeito disso. Na primeira vez que eu fui transferido do Rio, eu saí do Rio e fui transferido para o Recife, e a gente estava muito preocupado a respeito de diversas situações da nossa vida, na questão da faculdade, a questão da transferência, né, que a gente primeira vez que a gente ia estar morando fora, e a gente foi muito preocupado. E quando a gente chegou lá, né, foi tudo completamente oposto daquilo que a gente tinha imaginado. A gente viu como Deus ele providenciou as pessoas, como Deus ele preparou uma igreja para a gente congregar, como ele preparou tudo. E não foi uma transferência que eu tinha pedido para poder ir para aquele lugar. Eu fui meio que obrigado, me formei, fui transferido lá, né, e tive que me apresentar. E a gente foi muito preocupado com tudo. E quando a gente voltou triste de estar deixando aquele ambiente lá, com os irmãos que a gente tinha adquirido lá, de quando a gente foi abraçado, de todas as situações, como a gente foi abençoado lá, né? Então, quando a gente às vezes passou por outra situação parecida, quando eu estava há algum tempo já aqui no Rio pedindo para sair, e de repente não me transferiram, me mandaram para um outro quartel aqui no Rio mesmo, e eu lembro que a gente ficou meio assim, a gente lembrou, não, a gente já passou por isso, então a gente confia no Senhor, que Ele cuida de todas as coisas, né? E às vezes quando chega alguém e fala para a gente, meu marido vai fazer faculdade em outro lugar, né? A gente está pensando, vai passar por tal situação, ou vou ser transferido para outro lugar, a gente lembra, a gente fala assim, olha, já passei por isso e Deus ele está no controle de todas as coisas, e a gente fica tranquilo, né? E como ele fala aqui, ó, a plena certeza da esperança, você não se desespera olhando as circunstâncias, você está tranquilo, certo? E isso é uma prova de que a sua fé está crescendo, ela está se tornando cada vez mais confiante e descansando cada vez mais no Senhor, certo? Novamente, devemos ter plena certeza da esperança, porque temos um Deus santo e perfeito, que deu a sua palavra a nós. E como o nosso Deus ele é inerrante, ele não pode mentir, temos total certeza, primeiro da destruição do incrédulo, e total certeza da nossa salvação, certo? Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, com
fiéis para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Essa é a 22. Então, novamente, atingindo em muitos uma plena segurança em Cristo. Não é uma segurança qualquer, é uma segurança em Cristo. E aqui, né, o escritor de Hebreus fala o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez, né, confiança, certeza, né, para entrar no Santo dos Santos, para estarmos diante de Deus, né, pelo sangue de Jesus, pelo novo caminho que Ele nos consagrou, que Ele santificou para nós. E lá embaixo ele fala, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Então, porque temos essa plena confiança no sacrifício de Cristo, que o sacrifício de Cristo foi completamente eficaz, né, temos a certeza de que seremos aceitos diante do Pai. Colossenses 2:2 diz o seguinte: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Essa forte convicção do entendimento caracteriza os cristãos maduros, que por meio dessa fé se alegram na certeza da salvação em Cristo Jesus. Quanto maior for a nossa fé em Cristo, maior será o nosso consolo e confiança nele, em meio às adversidades, como já falei anteriormente. Os tesouros de sabedoria estão ocultos em Cristo, não ocultos de nós, mas ocultos, né, em Cristo, que nós nos achegamos a eles, estão ocultos do mundo, escondidos dos incrédulos. E chegando aqui em Hebreus 12:2, pedir para os irmãos abrirem aí, fala o seguinte, Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus é o autor, ou seja, aquele que deu origem à nossa fé, através dele que nós temos a fé, e ele é o consumador, o aperfeiçoador da nossa fé, com a ideia de levar essa perfeição até o fim. Ele vai até o fim, vai consumar, né, vai aperfeiçoar até o fim a nossa fé, certo, irmãos? Então, agora concluindo, né, aquele que devemos esperar e confiar é somente em Cristo Jesus, e esse é o ponto mais importante que devemos compreender acerca da fé. Como falamos na sessão 1, essa fé salvadora não é uma fé genérica. A fé salvadora é uma fé sobrenatural e deve, portanto, ser amplamente diferente de uma fé natural, morta ou comum. Então a gente estudou, né, a respeito de fé. Na verdade, a gente tem estudado nos últimos meses a respeito de fé, tanto na escola bíblica quanto nas pregações do pastor, falando em Hebreus capítulo 11. E é interessante que você começa a ver ele falando, o pastor também comentou sobre isso. Ele fala que dos homens de Deus, né? E a gente já estudou alguns livros, até nas leituras de sexta-feira, a gente estudou alguns livros que falavam a respeito de Abraão, de Isaac, de Jacó, e você vai estudando a respeito desses homens e você começa a ver um monte de pecado, um monte de coisas. Você começa a estudar Abraão e fala assim, como é que pode, né? Esse homem foi considerado o pai da nossa fé. É porque o nosso Deus, ele não olha para nós, né, com um olhar terreno, olhando para a nossa condição atual. Ele olha pelo prisma da eternidade. Então ele vai olhar a vida do crente, ele vai olhar para o crente, né, e ele vai, apesar dos pecados, ele já olha através do Senhor Jesus, através do sacrifício de Jesus, né? Então, ao mesmo tempo que somos pecadores, que cada dia nós pecamos e precisamos pedir esse perdão, né, ele olha para nós pelos olhos de Cristo, né, através do sacrifício de Cristo, e nos vê como justos diante dele. Então, por isso que quando o escritor ele fala assim, olha, a gente tem essa gama de pessoas que passaram por tudo isso, passaram por essas dificuldades, eram pecadores, mas eles são heróis da fé, eles são verdadeiros cristãos, lutaram e permaneceram por causa da fé que eles tiveram em Deus. E é essa fé que a gente tem que ter em Deus, a gente confiar
que o Senhor Ele cuida de nós em todas as circunstâncias, em todas as adversidades que a gente possa passar, né? E que tendo essa, como ele fala em Hebreus 12, né? Tendo essa nuvem de testemunhas, a gente tendo todas essas pessoas ali, a gente pode se achegar diante de Deus e entrar no lugar santo, entrar diante de Deus, tendo inteira certeza de fé, que nós somos aceitos diante de Deus, não pelos nossos pecados, não pelos nossos méritos, porque nossos méritos são nada diante de Deus, mas a gente é aceito diante de Deus pelos méritos de Cristo, né? Porque Ele olha para o sacrifício de Cristo. Amém, meus irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Eu acredito que ninguém tem pergunta, né? Então vamos orar para a gente poder terminar? Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor, nesse dia, Senhor, no Teu dia, Pai, em que terminamos, ó Pai, esse capítulo, Pai, Te pedimos que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, Senhor, através, Senhor, tanto da pregação, como o Senhor já tem fortalecido, como da nossa oração, Senhor, Pai, dos sacramentos que são ministrados, ó Pai, fortalece a fé do Teu povo, que Teu povo venha aprender no meio das dificuldades, ó Pai, não seja como o cavalo, Senhor, como a mula que precisa de freio, de cabresto, Senhor, nem que sejamos lerdos, nem tardios, ó Pai, em ouvir a Tua palavra e nos achegarmos a Ti, mas que a gente possa, Senhor, ser pronto e ter essa plena convicção do Senhor, dessa fé em Ti, Senhor, e essa confiança no Senhor a despeito de qualquer outra coisa. Abençoa o Teu povo, fortalece o Teu povo, Senhor, nos Teus caminhos, e nos dê, Senhor, um retorno para os nossos lares em paz e segurança, e um culto à noite, Senhor, abençoado também na Tua presença. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.